Olá a todos, sou Moacir Bezerra, médico nutrólogo. Bem, pessoal, eu vou falar de um assunto muito importante hoje, que é como escolher o melhor medicamento para perda de peso. Primeiramente, eu preciso dizer que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. O que é que significa isso? Uma doença crônica é uma doença que não tem cura. Então, o indivíduo obeso ele possui uma doença, que é a obesidade, que ele nunca ficará curado. Porém, tem um tratamento muito bom e um controle muito bom. Segundo é que ela é progressiva, ou seja, não existe um teto de peso. O indivíduo ele pode vir a ganhar peso indefinidamente, chegando aos extremos aí que a gente já viu nesses programas tipo quilos mortais, que o indivíduo pesa 250, 300 quilos. E terceiro ponto é que a obesidade ela é recidivante. Se você por um período de tempo trata a sua obesidade e depois disso você para de tratar, ela tende a voltar. Você nunca terá resolvido o problema de vez. Você sempre terá que lidar com isso. Isso parece uma coisa ruim, mas também faz com que o indivíduo apenas tenha a ciência que ele tem que ter mais cuidado com o controle da doença. Bem, a base para o tratamento da obesidade se dá por 3 métodos. Primeiro, um controle do comportamento, ou treinamento do comportamento. O indivíduo tem que mudar o comportamento em relação ao que ele vinha fazendo, já que o comportamento anterior levou ele a ganhar peso. Isso não se dá por um passe de mágica ou um estralar de dedos. Ele precisa realmente treinar um novo comportamento no seu dia a dia até que ele adquira a capacidade de fazer aquilo ali sem muito problema. O segundo ponto é uma mudança na dieta. O indivíduo tem que mudar na dieta que ele vinha fazendo. Se ele está acima do peso, ele tem tido uma dieta inadequada e ele precisa mudar para uma dieta adequada. O terceiro ponto é o aumento na atividade física, por vários motivos que eu não vou entrar aqui hoje no assunto, mas aumentar a atividade física leva à perda de peso, não só pelo motivo mais óbvio que a gente imagina, que é o aumento do gasto calórico, não é só por isso, mas também por isso você precisa aumentar a atividade física. Só que esse tratamento com treinamento de comportamento, mudança na dieta e aumento na atividade física, tem um índice de falha muito alta. Os indivíduos que fazem esse tratamento tendem a longo prazo a falhar. E aí, uma vez tendo sido falho o tratamento, se impõe um tratamento medicamentoso, claro, quando está indicado, né, em alguns critérios que hoje eu não vou falar também. Mas qual é a melhor medicação? Qual é a medicação que o médico deve escolher para o paciente usar quando ele está querendo usar medicamento para perda de peso? Bem, primeira coisa que o médico precisa fazer é uma anamnese bem feita. Isso requer tempo. Tá? O médico precisa conversar bem com o paciente para questioná-lo de várias coisas. Primeiramente, precisa ter uma confiança. O médico precisa ter a confiança do paciente. Tá? Se não há confiança, é muito complicado que o paciente se abra e fale de todos os problemas que ele de fato tem. Bem, nesta anamnese, a primeira coisa que a gente precisa observar é a questão da segurança. Tá? Eu comparo usar medicamento para perda de peso com atravessar uma rua. Atravessar uma rua é perigoso? Sim, atravessar uma rua é perigoso. Mas na maioria das vezes a gente atravessa a rua várias vezes ao dia e nunca acontece nada. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer para usar uma medicação é ver a segurança, como também quando a gente vai atravessar uma rua. Então a primeira coisa que eu faço quando eu vou atravessar uma rua é olhar para o lado, ver se vem carro, avaliar a velocidade que o carro está, se tem boa iluminação, se tem uma boa visibilidade, se o sinal está fechado para o carro, aberto para o pedestre. Então, uma vez que eu tenha me cercado de todas as seguranças de que atravessar a rua não vai me levar a ser atropelado, eu atravesso, chego no outro lado sem problema. Agora, se eu atravesso a rua de modo displicente, sem avaliar todas as situações, sem estar um local iluminado, sem observar se tem boa visibilidade, sem observar se eu estou olhando, eu posso estar olhando para o celular, eu posso na hora de atravessar a rua ser chamado a atenção por uma coisa que aconteceu do lado e eu perco a atenção no que estou fazendo, atravesso a rua, vi um carro, não vi se atropelar. Bem, mas a gente atravessa a rua todos os dias e na maioria das vezes não tem problema. Por quê? Porque a gente sempre primeiro vê a segurança. E é assim que a gente deve agir com a questão da medicação para perda de peso. Primeira coisa, ver a segurança. E quando eu falo em ver a segurança, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão das comorbidades que o paciente tem. O paciente tem alguma doença associada? A obesidade leva a aumento de risco de doenças associadas. Então, o indivíduo tem cardiopatia, o indivíduo tem história de diabetes, o indivíduo tem doença renal, o indivíduo tem doença nos olhos, o indivíduo tem alguma doença neurológica, o indivíduo tem alguma doença psiquiátrica associada, tá certo? Então, você vai primeiramente ver estas questões associadas e ver as contraindicações. Então, do arsenal terapêutico que eu tenho, das medicações que eu tenho para usar, quais são as medicações que eu não posso usar
dentro daquela doença daquele paciente. Por exemplo, o paciente tem uma hipertensão séria e ele não pode tomar um medicamento X porque esse medicamento tende a aumento da pressão. Então esse medicamento já está descartado da minha terapêutica. A segunda coisa que eu preciso observar são as interações medicamentosas. Quais são os medicamentos que esse paciente já vem tomando, tá certo? E que possam interagir com o medicamento que eu estou pensando em prescrever. Tá? Então eu também preciso saber todas as medicações que o paciente está usando e aí, conhecendo os medicamentos e conhecendo também a característica do medicamento que eu penso em usar, saber quais que não podem ser utilizados. Vou dar um exemplo. Você usa um medicamento para depressão que pode aumentar um pouco a ansiedade e você vinha usar um medicamento para perda de peso que também possa aumentar a ansiedade. Esse paciente pode vir a ficar muito ansioso com a medicação e aí vai dar problema. O terceiro ponto que a gente tem que observar são as características do paciente. É um paciente compulsivo? É um paciente beliscador, aquele que fica comendo várias vezes pequenas porções ao longo do dia? É um paciente que tem fissura para comer doce, que é muito frequente, tá? É um paciente que tem insônia? É um paciente que tem sonolência durante o dia? É um paciente que estuda? Então, assim, a gente precisa ver todas as características. Eu vou dar alguns exemplos. Eu atendi um dia desse um rapaz, estudante de medicina, tá? Que é um indivíduo compulsivo e ele estava tentando fazer jejum intermitente para perda de peso. O jejum intermitente é uma ferramenta que se usa para perda de peso, eficaz, tá? Mas o que acontecia com ele? Ele passava o dia inteiro sem comer, só fazia um almoço lá por 2 horas da tarde e depois ele fazia um jantar por volta de 8 horas da noite. Porém, esse paciente, quando ele estava comendo em excesso, ele estava tendo compulsões e ele não estava entendendo o que acontecia. Então, precisa verificar isso. O paciente tem compulsão, precisa passar um medicamento que controle bem a compulsão. Uma outra característica do paciente muito comum é um paciente que tem um transtorno do comer noturno. Então, um exemplo de uma paciente, uma moça jovem, empresária, esposa até de um colega médico, que ela chegou desesperada no consultório. Ela disse: doutor, eu não sei o que é que eu faça mais, porque eu faço uma dieta bem direitinho, eu venho tendo acompanhamento com nutricionista há muito tempo, tá certo? Faço tudo direitinho, sigo a dieta, faço atividade física 6 dias por semana e eu não consigo perder peso. Na verdade, eu tenho engordado muito. E o marido com a cara assim meio fechada, de braço cruzado. Lá pelas tantas eu perguntei como é que era o sono dela. Aí ele interveio nessa hora e disse: doutor, a fulana, né, a esposa, ela tá comendo escondida de mim. E a moça começou a chorar, certo? Houve uma tensão, né, na hora da consulta, e eu disse: calma, pessoal, vamos conversar para ver o que está acontecendo, porque ela não está lhe enganando, ela está comendo escondido, já sabendo, né, os cabelos brancos já nos dizem o que é que são as coisas, então, já sabendo o que era, eu já comecei a perguntar: por que você come de noite? Ela disse: olha, doutor, eu acordo de madrugada, ou então não consigo dormir até que eu coma doce. Ele disse: eu acordo de manhã, eu vejo que tem papel de chocolate, tem papel de biscoito no quarto, na casa, ou na cozinha e tal, e ela passa o dia comendo direitinho e de noite fica comendo errado. Ele tinha a impressão de que ela fazia aquilo para enganá-lo. E não, ela tinha um transtorno, que é um indivíduo acorda de madrugada para comer, ou tem que comer. E aí a gente usa uma medicação, no caso dessa moça, que faça com que ela consiga dormir bem durante a noite e tire, né, a vontade de comer doce. Então, cada paciente tem uma característica que vai fazer com que você procure a melhor medicação. É um paciente diabético que está acima do peso? Tem medicação que você vai usar que leva a perda de peso, que controla melhor o diabetes. É um paciente que está depressivo, certo? Então tem medicamento que melhora o humor. É um paciente que está muito ansioso, certo? E está acima do peso, você vai usar um medicamento que diminui a ansiedade e que leva à perda do peso. Entendeu? Então assim, a gente procura, dentro do arsenal de medicamentos, né, dos medicamentos que a gente tem, usar aquele que vai ajudar, além da questão da perda de peso, a melhorar outras coisas do paciente. É muito comum a gente atender pacientes obesos que têm enxaqueca. Existe um medicamento maravilhoso para que o paciente não tenha enxaqueca, que leva a um excelente controle de perda de peso. E o paciente fica muito grato a gente, médico, porque além da questão do peso, ele também consegue melhorar as questões das crises de enxaqueca que ele tem. Tá? Uma coisa muito comum que acontece no dia a dia é que o paciente já chega tomando um medicamento que leva à perda de peso. Pode até não ser um medicamento para emagrecer, mas que é conhecido por levar à perda de peso. Isso é muito comum acontecer aqui no consultório. O paciente chega para mim e diz: doutor, eu estou tomando um medicamento X e disseram que esse medicamento leva a emagrecer e eu não emagreci nada.
Eu disse, claro, você está tomando o medicamento na hora errada. Aí ela, como é que você sabe que eu não falei nem a hora que eu estou tomando? Eu disse, é porque esse medicamento você está tomando na hora de dormir. E esse medicamento, sendo tomado na hora de dormir, não vai levar você à perda de peso. Aí o paciente fica assim meio, sem entender por que eu falei que ele está tomando na hora de dormir, e acertei. Certo? Acertei por quê? Porque eu sei que esse medicamento, normalmente quando é prescrito para um paciente que tem enxaqueca, é um medicamento que o médico neurologista prescreve na hora de dormir. O que é que eu faço? Eu não mudo na medicação, não mudo dose, eu só mudo o horário, puxo para mais cedo e o paciente consegue controlar a vontade de comer após o período que ele toma. O que é que estava acontecendo? Ele estava tomando na hora de dormir, esse controle aconteceria de madrugada, esse paciente não come de madrugada, então ele não consegue perder peso. Tá? Outra coisa também muito comum é a questão de dose de medicamentos. O paciente chega também tomando um medicamento, certo? Que também alega que leva a perda de peso, mas ele não tem perdido. E aí isso às vezes é questão de dose, está tomando uma dose mais baixa, ou está tomando um medicamento associado a ele que leva a ganho de peso. Então, todas essas coisas têm que ser vistas em conjunto para que você decida a melhor medicação, sempre pensando na segurança do paciente. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que os medicamentos para perda de peso hoje devem ser utilizados com uso crônico. Como eu já disse no início, a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Tá? Então o tratamento tem que ser crônico. Se você para o tratamento, o peso tende a voltar. Isso não é culpa do medicamento, isso é culpa, entre aspas, da própria doença, tá? Como o diabetes. Se você trata o diabetes com medicamento e você para o medicamento, provavelmente a glicemia a glicose do sangue vai subir. Tá? Isso é culpa da doença e não do próprio remédio, tá certo? O importante é a gente visualizar isso sempre que está conversando com o paciente. Uma coisa muito importante que a gente precisa sempre entender é que nem todo paciente vai ser apropriado para toda medicação e nem toda medicação é apropriada para todo paciente. Tá certo? Então, aquele remédio que deu certo com a minha amiga, que fez com que ela perdesse 15 quilos ou 20 quilos, não necessariamente dará certo para mim. Ou porque a minha característica de ganho de peso é diferente, o meu hábito, ou porque eu tenho compulsão e ela não tem, ou porque eu tenho o hábito de beliscar e ela não tem, ou porque eu tenho alguma contraindicação, ou porque eu tive efeitos colaterais que que eu não vou conseguir me ajustar bem à medicação, diferente da minha amiga que tolerou melhor, suportou melhor a medicação. Tá? Uma coisa super importante em relação ao uso da medicação é que tem que ter um contato muito direto do paciente com o médico. O médico, além de conhecer a medicação e conhecer o paciente, ele tem que estar disponível para as complicações que possam vir a ter, os efeitos colaterais, que pode vir dor de cabeça, o paciente pode vir a ter uma insônia, o paciente pode ter uma sonolência, tá? O paciente pode ter um formigamento, um mal-estar, sempre, né, normalmente no início do tratamento, e isso tem que estar sempre o médico disponível para que o paciente tire com ele as dúvidas, faça ajuste de dose, às vezes a gente só diminui um pouco a dose da medicação, às vezes altera o horário. Então esses ajustes finos eles são necessários porque não é uma ciência exata, né? Então passar medicamento não é uma coisa, nem é simples e nem é uma coisa exata. Eu não tenho certeza de que a resposta do paciente será exatamente como eu pretendo, porque senão era muito fácil a gente usar o medicamento e a gente sabe que não é. Tá? Mas não é fácil, mas se todas essas características que eu falei forem bem vistas, normalmente você diminui muito o risco de ter problema, como você aumenta a chance de você ter uma resposta bem efetiva na perda de peso com o uso do medicamento. E desmistificar essa história de achar que medicamento faz mal. O medicamento não faz mal. O que é ruim é o paciente que foi mal avaliado ou o paciente que toma medicamento por conta própria, porque ele ouviu dizer que o remédio X que a amiga está usando é muito bom. Como eu falei, a questão da atravessar a rua. Atravessar a rua é super segura desde que eu tome bastante cuidado. Para resumir, a obesidade é uma doença crônica, cujo tratamento se dá por mudança de hábito, de estilo de vida, e que muitas vezes é necessário usar medicamento. O medicamento, para ser usado, precisa ser bem avaliado por um médico que conheça a medicação. O médico precisa conhecer o paciente, tá? Tomar todos os cuidados, uma vez que ele tome todos os cuidados, conhecer as características do paciente e usar a melhor medicação para que se ajuste àquele paciente de todas as formas. E uma vez que não tenha tido uma boa resposta, entender que isso pode acontecer e fazer um novo reajuste, ou seja, de horário, de dose ou até mudança da medicação por uma outra medicação, tendo em vista sempre o controle do peso e o bem-estar do paciente.
Bem, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação para que quando eu postar novos vídeos vocês sejam notificados logo em seguida, tá? Compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de pessoas que vocês conheçam, que vocês acham que vão se beneficiar com a informação que eu estou passando aqui, principalmente para desmistificar a questão do medicamento, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.